Jesus, é isso, uma beleza imensa, toda recompensa e um amor sem fim. Jesus, é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus, é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus, é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, faz do meu amor. Jesus, é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus, é isso, uma nuvem calma no céu de minha alma, é ternura em mim. Jesus, é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho cantador. Jesus, é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Pode mais uma? Não. Acabou o tempo, meu amigo. Eu até que gostaria. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Carlos, mais uma vez, por essas lindas canções que harmonizaram o início aqui da nossa palestra. Hoje tem uma convidada muito especial, lá de Teresópolis, é a Rosângela Figueiredo, irmã da Rose Figueiredo. Fiquei feliz quando eu soube, né? É do Centro Espírita Aristides Silva, e é com muita gratidão e muito carinho que a gente te recebe na nossa casa, Rosângela. Tá bom? Obrigada. Eu vou pedir à nossa amiga Marlúcia a fazer a leitura, né, da página de hoje, do preparo, e um pequeno comentário, depois ela vai fazer a nossa prece inicial. Deixa eu só dividir aqui a página com vocês. Foi, né? Deixa eu abrir aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marlúcia. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Troca incessante. Todos estamos situados em extenso parque de oportunidades para o trabalho, renovação, desenvolvimento e melhoria. Dentre aqueles que segues no encalço, como sendo as que te respondem às melhores aspirações, detém, quanto possível, a oportunidade de auxiliar. Tempo é comparável a solo. Serviço é plantação. Ninguém vive
deserdado da participação nas boas obras, de vez que todos nós retemos sobras de valores específicos da existência, não somente disponibilidade de recursos materiais, mas também de tempo, conhecimento, amizade, influência. Não percas por omissão, colherás o que semeias, velha verdade sempre nova. Em todos os lugares, há quem te espere a cooperação. Aparentemente, aqueles que te recorrem aos préstimos contam apenas com o apoio necessário. Seja um gesto de amparo substancial, uma nota de solidariedade, uma palavra de bom ânimo ou um aviso oportuno. Entretanto, não é só isso. A vida é troca incessante. Aqueles a quem proteges ser-te-ão protetores. Todos nós, os espíritos em evolução, no educandário do mundo, nos assemelhamos a viajores demandando eminências que nos conduzam à definitiva sublimação. André Luiz, do livro Estude e Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier. André Luiz, nessa página, ele nos faz um alerta quanto às oportunidades de trabalho das obras do bem. Pois todos nós temos o que ele chama de sobra de valores específicos nessa existência, que pode nos auxiliar nesse trabalho do bem. Portanto, não deixemos para mais tarde, alegando a falta de recursos, de tempo. Sempre temos alguma coisa disponível para compartilharmos com os nossos irmãos. Seja amizade, atenção, conhecimento e tantos outros recursos materiais ou morais. Lembramos que colhemos o que plantamos hoje, pois a vida é a troca incessante. Hoje sou quem auxilia, amanhã serei o amparado. Então que não adiemos mais as oportunidades dessa existência. Que possamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao alto. Pai, gratidão por nossa existência. Gratidão, Pai, pelas oportunidades que nos oferta a todos os instantes. Que não percamos, Pai, o tempo da plantação, pois sabemos que a colheita depende da nossa semeadura. Rogamos vossas bênçãos, seu fortalecimento, Pai, no direcionamento do estudo da tarde de hoje, que será proferido pela nossa irmã Rosângela Figueiredo. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados e nossos corações na paz. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Marlúcia. Eu vou, então, passar a palavra para a Rosângela. Rosângela, vou liberar seu microfone, ver se aparece alguma coisa aí para você liberar. Tá ok? Está me ouvindo? Isso. Então, você tem a palavra para falar um pouco para a gente sobre morrer e desencarnar. Não é Tá isso? certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O som tá me ouvindo bem? Tá. Tá? Tá ótimo. Tá. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, essa oportunidade do convite. Para mim, faz tempo que eu tive no Fé, Amor e Caridade, vai fazer anos, né? Eu já estou aqui em Teresópolis faz um bom tempo e estou muito feliz de estar participando com vocês desta tarde. E desejo de todo o coração que todos nós possamos sentir as vibrações do mais alto, da espiritualidade da casa, né? Chegando em cada coração nosso, para a gente conversar e refletir sobre esse tema,
morrer e desencarnar. Principalmente porque estamos vivendo uma época onde estamos vendo muitos óbitos, né? E muitas vezes, como espíritas, né, nós pensamos assim: caramba, como é que deve estar sendo para algumas pessoas que ou elas não estão assim preparadas, né? Ou então isso é assustador, porque quer queira, quer não, em alguns casos a enfermidade vem e ela já quase que leva mesmo de rudão. E tem pessoas, até quando eu li, foi essa semana, o caso de um enfermeiro, acho que lá de Goiás, que ele manda um WhatsApp para a mãe, se despedindo da mãe, porque ele dizendo que ia ser entubado. E ele tinha certeza absoluta que não ia voltar. Aí até a mãe fala para ele: para de brincadeira. Ele falou: não, mãe. E eu quero, no meu enterro, né, e colocando, eu quero rosas brancas e uma vermelha. E o que foi interessante é que não pôde fazer o velório com um caixão aberto, por causa da enfermidade, do Covid, mas levaram um buquê de rosas brancas e uma rosa vermelha. Quer dizer, então esse morrer e desencarnar, para muitos de nós, e algumas vezes muitos de nós espíritas, também fica aquela interrogação. Eu estava vendo aqui, eu vou ler até só um pedacinho de um livro de André Luiz, bem pequenininho. Por quê? Ele diz aqui numa parte em que André Luiz ele coloca assim: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Por que isso? Ele não era espírita, a gente sabe que André Luiz não era espírita, né? Então, aqui a gente vê foi o morrer e um exemplo de morrer e desencarnar, porque ele morreu, o corpo morreu, mas ele ainda não tinha conseguido o quê? O desencarnar. Tem um outro fato, né, que também vou ler um pedacinho, é desse livro, Além da Morte, que é maravilhoso, é pelo espírito de Otília Gonçalves. Olha só, e Otília Gonçalves foi trabalhadora, 20 e poucos anos, da Mansão do Caminho. E ela diz para a filha assim, né? Desde o momento em que o anjo da morte me dirigiu seu pensamento, enviando-me a lúgubre mensagem da angina pectoris, foi de que ela morreu, um turbilhão indescritível tomou conta do meu espírito. A princípio, com as carnes sacudidas pelos estertores do coração, que não mais podia cooperar com a vida física. Inenarrável sofrimento tomou-me todas as fibras do peito ao cérebro e deste aos pés, fazendo-me enlouquecer. Atormentada entre as ideias da morte apavorante que eu temia e a ansiedade da vida que escapava ao peso cruel do sangue que se negava a irrigar artérias, veias e vasos, senti que ia tombar. Reuni as forças que desapareciam céleres, abandonando-me impiedosamente, tentando resistir à violência da dor que me despedaçava toda, e mais não consegui senão emitir gritos desesperados, semiloucos. E tantos outros livros, no livro do Voltaire também, do irmão Jacó, que era espírita também. E aí a gente observa essa dificuldade, porque às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu estou preparado. Quem será que está preparado mesmo para a morte ou para o desencarne, né? Não, eu estou preparado. A gente sabe que ocorre no primeiro momento para todos nós, e é no livro dos Espíritos que a gente vai encontrar a perturbação espiritual, que, segundo Kardec coloca, que ela pode demorar horas, dias, anos. Porque o que a gente vai fazer uma reflexão é em cima de um texto que tem no livro Reencontro com a Vida, de Divaldo Franco.
Mas deixa eu colocar uma coisa bem particular. Eu fui casada há 17 anos. Agora, em setembro, vai fazer 1 ano que o meu companheiro faleceu, né? E quando foi em 17 de junho, eu recebi uma mensagem dele. Psicografei, recebi uma mensagem dele. E uma coisa dele me chamou muita atenção, porque ele dizia assim: eu não entendia por que eu não conseguia te ver. Embora eu recebesse tantas visitas, e eu sabia que as visitas eram pessoas que já tinham morrido, né? E aí eu refleti, eu falei assim, caramba, ele teve uma dificuldade. O corpo morreu, mas ele não desencarnou quase que ao mesmo tempo. Ele precisou de meses, né, de dias, que ele coloca na psicografia. Ele precisou de dias, meses, porque quando ele fala assim, depois de dias e meses, um amigo espiritual esteve junto a mim e disse: é hora de levantar. E quando eu olhei para esse amigo espiritual, elas tinham os olhos maravilhosos. Eu perguntei o nome dela, ela chamava-se Alita. Alita é o nome da avó dele. E aí ele fala assim: pela primeira vez me senti flutuar. Olha só, então, olha que exemplo, né? Lógico, a gente a saudade fica, que foram 17 anos, então, não vou falar para vocês assim, olha, eu estou maravilhosa. Não, tem momentos que eu moro aqui, eu continuo morando em Teresópolis, que bate a saudade do companheiro, do meu amigo, meu marido, né? Então, é algo assim que evidentemente toca o coração. Mas aí, o nosso querido amigo Manuel Filomeno de Miranda, que eu gosto muito, muito das obras dele, né? Ele diz assim: a cessação dos fenômenos orgânicos ante a desagregação da máquina biológica de forma alguma representa o término da existência do ser. Então, muitas vezes a gente fala equivocadamente, alguns falam, morreu, descansou. Não é assim, não. Não é assim que funciona. Não morreu, descansou. Para alguns, e é muito interessante, eu recomendo, quem quiser entender bem isso daí também, o livro Voltei, do irmão Jacó, que a gente faz o estudo, eu faço o estudo dele toda segunda-feira. Ali realmente mostra, né? Porque quem conhece a história do irmão Jacó, que foi Frederico Figner, ele foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele era receitista, ele era doutrinador ou esclarecedor, como se fala agora normalmente, né? E ele sentiu dificuldade. E a primeira coisa que ele achou que ele ia fazer era chegar, morreu lá, desencarnou e voltar e falar através do Chico: olha, estou vivo. E ele encontra muita dificuldade. Encontra tanta dificuldade que nós estamos até no capítulo onde ele é retirado de casa e levado para a beira-mar. Por quê? As coisas dentro da casa dele e os laços ainda não tinham sido cortados, porque as coisas dentro da casa dele vibravam tanto devido ao apego dele, até uma caneta. É maravilhoso, recomendo, leiam. Voltei, Frederico Figner, tá? Do irmão Jacó. Então, é o que o Manuel Filomeno de Miranda está falando. Não quer dizer que cessou os fenômenos orgânicos, até por causa da desagregação, né, da máquina biológica, que representa o término da existência do ser. Eu acho muito triste para muitos, né, que acham assim que morreu, acabou. Olha o sofrimento, né? Em algumas religiões que pregam, que ensinam isso, né? Porque não é morreu, acabou. E é um sofrimento muito grande. Ele continua dizendo assim: dá-se-lhe a morte sem que lhe suceda a desencarnação. Por isso, nós vemos na literatura espírita muitos casos de amigos, né, de irmãos desencarnados, irmãos que morreram, há dificuldade para eles desencarnarem.
saírem daquela sintonia, deixarem aquele corpo que já não tem mais vida mesmo. Há um caso muito, muito interessante, eu não me lembro qual é a obra de André Luiz, que eles estavam, André Luiz e o mentor estavam passeando assim, estavam fazendo um trabalho e entraram num cemitério. E ele ouviu um choro bem ao longe, e André Luiz foi procurar onde estava aquele choro. Ele vê uma jovem sentada sobre uma sepultura, ele observa que ela é um espírito que já estava morta, né? Mas ele viu que um fiozinho saía da cabeça dela, entrava terra dentro, né? E as mãos dela estavam sobre a terra, e ela chorando, lamentando, chorando. E ele pergunta para ela: minha irmã, o que você tem? Aí ela fala assim: eu estou sofrendo muito, eu quero ver meu filho, eu quero ver meu marido. E ele fica muito condoído e faz menção de fazer o corte no laço quando o mentor chega e fala: não faça isso. Aí ele pergunta: mas por que eu não posso fazer? Porque assim que cortar o laço, ela vai voltar para dentro de casa e obsidiar o marido e o bebê. Porque quando ela ficou grávida, aquela coisa toda, ela não deu tanto valor como deveria ter dado. E depois veio o arrependimento, mas quando veio, já veio tarde. Então, nós vamos tendo assim vários exemplos desse tipo da dificuldade da desencarnação, né? Que morre, o corpo morre, e o que diz no livro dos médiuns é o seguinte: a alma não deixa o corpo, porque o corpo morreu. O corpo não morre porque a alma vai embora. O corpo morre porque o espírito, a alma, não está mais ali. O corpo não tem mais como manter aquele espírito junto dela. Então, não tem como mesmo, né? Ele continua assim: o fenômeno decorrente da anoxia cerebral, quer dizer, a falta de oxigênio no cérebro, tá? Seja experiência para a libertação da alma, desenovelando-se dos vínculos carnais, através de cujo processo ocorre realmente a desencarnação. Consoante a existência de cada indivíduo, a sua dos conteúdos anteriormente vivenciados. O que quer dizer? De acordo com como você vive, você vai ver como vai ser a sua desencarnação. Se eu sou apegado a bens materiais, apegado à família, apegado ao emprego, apegado à roupa, apegado ao que for, tá? Se a minha vida é totalmente focada nisso, com toda certeza, o meu desencarne vai ser de muito sofrimento. Porque simplesmente eu não vou conseguir conviver, vamos dizer assim, né, com a falta daquilo que era, entre aspas, a razão da minha vida, né? E isso a gente vê comumente. Por isso que sempre estamos falando: começa a trabalhar o seu desencarne enquanto está aqui, está vivo. Começa desapegando, vai desapegando. Isso é muito interessante quando a gente sempre fala sobre essa questão do apego. Eu, quando era mais jovem, eu tinha um vestido, quando eu cheguei a vestir 38, né? Eu amava o meu vestido rosa, era lindo, com as costas assim de fora. Depois engordei um pouquinho, porque não tinha como. Nem em 10 reencarnações eu ia entrar dentro daquele vestido, né? Gente, para eu dar aquele vestido para o bazar, olha, eu confesso a vocês que eu fiquei assim. Aí depois eu falei assim: Rosângela, você não vai entrar nesse vestido, minha filha, nem em 10 reencarnações você vai voltar a entrar nesse vestido. Então, a gente às vezes vê assim coisas pequenas, e coisas pequenas que podem nos prejudicar no futuro, claro que vai, né? E às vezes eu fico assim, fico pensando em um caso que houve nos Estados Unidos, que a pessoa, né, que morreu lá, ela pediu para ser enterrada no Rolls Royce dela. Gente, como? Aonde ela está?
vai estar preso ali, naquele Rolls Royce, até realmente, como acontece com o André Luiz, né? Ele passa esse tempo, todos 8 anos no umbral, porque era o que ele sentia falta da família dele, das coisas dele, do bem. E ele não conseguia, da vida que ele levava, ele não conseguia entender por que ele estava passando aquela situação, né? E o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ele vem dizendo isso. Olha, começa a viver como você está vivendo, assim, não com essas palavras, né? Mas começa a trabalhar a sua desencarnação desde agora, começa realmente a desapegar, né? Ele continua aqui, ele continua assim. Essa ocorrência pode ser rápida ou de larga duração, o desencarne, das fixações emocionais e físicas, bem como a conduta que se permitiu em relação ao uso da indumentária material. Então, é só retornando o que eu já falei anteriormente. Ele está nos convidando a começarmos a trabalhar esse desapego, porque vamos encontrar muita dificuldade. Aí podemos pensar assim, mas eu sou espírita. Nossa, eu sou espírita. Sim, tu é espírita, tá? Tudo bem. Mas será que está realmente assim, desapegado? Não, a minha casa, o meu trabalho, a minha reunião, né? Então, a gente, até espírita também tem que começar a trabalhar isso, nessa questão de que a gente precisa se desapegar, a gente precisa trabalhar e saber, primeiro, para nós espíritas, é importante que o trabalho, antes de ser nosso, é do Cristo. Ponto. Estamos trabalhando para o Cristo. Então, aqui é o que ele está nos fazendo esse convite. E ele diz assim, o momento da morte sempre se reveste de grave significação para a alma, que é tomada de aturdimento e de aflição. É o que vimos, foi até os 2 que eu li, e isso é o que a gente sabe também e que o Livro dos Espíritos nos coloca. Aturdimento e aflição. Todos nós vamos passar por perturbação espiritual. Lógico, né? Bezerra de Menezes também passou por perturbação espiritual, mas pequenininha. Tanto é que no outro dia, ou no mesmo dia, se eu não me engano, ele veio dar comunicação na Federação Espírita Brasileira. Mas Rosângela se desencarna, ainda vai ter uma dificuldade, evidentemente, para trabalhar isso daí, né? Então, o que esse texto, ele é todo ele um convite para nós refletirmos nisso. Ele diz assim, o desprendimento da forma física anteriormente na condição de uma aparelhagem muito complexa que a retinha, ao romper-se, produz um choque inevitável. Então, quando a gente lê obras, e mesmo sendo, né, esses personagens que eu li, no caso, a Otília, que era espírita, e no caso de André Luiz, que não era espírita, mas todos eles vão ter esse choque que é inevitável. É uma desagregação, né? Vamos dizer assim, é um romper, não um romper assim, violento, mas um romper de células, né? Que vai se desagregando mesmo. E é o que a própria Otília Gonçalves coloca nessa obra dela maravilhosa, que recomendo também, né? Porque nela, no caso da Otília Gonçalves, vai falar até do comportamento dentro do cemitério. E ela acompanha, tem um momento em que ela acompanha o velório dela e está sendo levado o corpo dela para colocar no túmulo, é quando ela novamente entra, ela se descontrola e quando ela se vê, ela está dentro do próprio caixão, ela sentia os 2 corpos, né? O corpo físico e o corpo perispiritual dela. E aí é quando ela entra em prece e é auxiliada para que ela pudesse retornar, né? Ela se equilibrar, quer dizer, além da gente desapegar, a gente tem que trabalhar a questão do nosso equilíbrio. E interessante que
a questão do equilíbrio também tem que ser trabalhada, acho que todos os dias da nossa vida, no nosso cotidiano, né? Porque muitas vezes nós até trazemos algumas enfermidades para nós por causa desse desequilíbrio, né? Está acontecendo a situação que nós estamos vivendo no momento no país. Se ficarmos muito desequilibrados, se ficarmos desarmonizados, olha o quanto de dificuldade a gente vai atrair para nós, não é? Então, pode passar, a gente pode pensar assim, mas não é fácil não, estamos vivendo momentos difíceis. Estamos, claro que estamos, mas também nós temos que ter a serenidade e a tranquilidade para enfrentar essa dificuldade, não é? Não é fácil? Não é fácil, não é fácil, mas não é fácil para ninguém. Espírita, não espírita, ateu, o que for. Mas o acerenar, o equilibrar. E é o que ele diz aqui, né? Desse choque inevitável que realmente acontece e ocorre com todos nós. E aqui ele vai descrevendo assim. A princípio, uma névoa densa envolve o ser e o asfixia-o, tornando-lhe tardo o raciocínio e difícil a movimentação. Pode até falar assim, ai, nossa, que horror, uma tarde de sábado, a gente falando sobre isso. Mas é bom a gente conversar, é bom a gente refletir, é bom a gente começar a trabalhar. Segundo, me parece, né, uma vez um palestrante falou o seguinte, os espíritas estão desencarnando mal. Tanto é que tem o Hospital Esperança, na espiritualidade maior. Esse hospital é dirigido por Eurípides Barçanufo para espíritas que estão desencarnando mal. E a gente fala assim, mas como espírita desencarnando mal? Sim, tem, muitos de nós. Mas por quê? Muitas vezes. Porque não começamos a trabalhar esse que é, vamos dizer, a única certeza que nós temos na vida, que é que vamos desencarnar, nós não trabalhamos isso. Nós estamos vivendo, acho que é Teilhard de Chardin que fala assim, que nós vivemos uma vida, nós temos uma vida espiritual vivendo uma vida material. Mas a gente faz o contrário, é como se a gente fosse matéria vivendo uma vida espiritual. Não, nós vamos voltar para casa. Enquanto isso, enquanto aqui estamos, vamos nos esforçar ao máximo, ao limite de nossas forças, para nós melhorarmos todos os dias. Cada dia um dia, vivenciando com vontade, com coragem, com determinação, com perseverança, enfrentando as dificuldades que nós temos que enfrentar. Se eu não consigo resolver a minha situação por mim, né, sozinha, o que eu faço? Vou buscar um auxílio, seja ele um auxílio espiritual, seja ele um auxílio médico, seja um psicólogo, um psiquiatra, o que for. Porque muitas vezes o espírita, alguns de nós, pensamos assim, não, é só eu fechar os olhos, é só eu tomar um passe que tudo melhora. Mas então, para que tem os psicólogos e os psiquiatras? Para que nós temos esses médicos? Para nos auxiliarem, para nos ajudarem. Nós temos que se não estamos nos sentindo bem, e muitos, durante essa pandemia, estão sentindo muita dificuldade, vamos buscar ajuda, vamos dar o passo, né? Alguns até podem pensar assim, eu não faço nem oração, que Deus sabe o que eu preciso. Mas se você não faz, é falta de humildade. Quando a gente ora ao Pai, a gente está usando a nossa humildade para dizer, Pai, está difícil, mas me mantém de pé. Né? Uma vez eu escutei algo que eu achei tão bonito, eu não sei se foi um evangélico que falou alguma coisa assim, ele disse o seguinte, fique de pé para os problemas e fique de joelhos para Deus. Eu achei assim uma beleza. Se você quer ficar de joelhos, fique para Deus, mas para os problemas, te mantém de pé, porque nós temos quem
quem nos envolva, quem trabalha para nos auxiliar nesta caminhada, né? E aqui ele continua dizendo assim: não há, porém, duas mortes iguais, da mesma forma como não existem duas vidas que sejam idênticas. E é verdade. Não há, porém, duas mortes iguais, né? A gente sabe, tem um filme muito interessante, acho que é Passageiros. Recomendo. É surpreendente no final. Não vou falar para não dar spoiler, né? Não, quem quiser assistir, assistam. Que, gente, até eu fiquei surpresa no final, que eu estava achando que era uma coisa e era totalmente outra, né? É que nem o filme Os Outros, né? Eu também me surpreendi no final, tá? Então, ele diz que não há, né? Então, a gente sabe, por exemplo, no livro Ação e Reação, há um acidente que fala sobre um acidente aéreo, né? Todos ali morreram com a queda de avião, mas cada um desencarnou de forma diferente. Uns ficavam agarrados, os restos mortais, outros ficavam correndo desesperados, outros eram levados e atendidos, porque isso é aquilo que a gente fala assim, é a única certeza que nós temos. Né? Não tem outra, que a gente vai voltar para a nossa casa, a nossa pátria espiritual. Vamos, sim. É lógico, né? Se alguém perguntar e falar assim, você quer ir agora? Eu vou falar para vocês. Vou pintar meu cabelo de outra cor, porque não vou. Né? É aquela que está de cabelinho curtinho, branquinho ali. Pinto não, porque eu não quero ir agora. Né? Mas não sou eu que decido. Quem decide é a vontade de Deus. Está na hora, vamos lá, e vamos lá, e temos que ir. Mas isso é algo, são temas, são assuntos que a gente tem que conversar, a gente tem que falar. Lógico, aquilo que eu falei, né? Puxa vida, no sábado de tarde não podia falar de coisa diferente, mas é a realidade da vida, então temos que seguir em frente. Aí diz assim: quanto maior for o condicionamento material e a sustentação das paixões primitivas, mais difíceis se lhe fazem os processos de desencarnação. E é muito interessante que ele vai e volta e fala uma coisa que a gente sabe. Porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe que quanto mais a gente fica apegado, né, mais difícil a gente vai, mais dificuldade vamos ter de deixar vamos dizer, as nossas paixões, né, de enfrentar esse processo de desencarnação. Aí ele coloca aqui ainda: a morte não interrompe os hábitos mentais, que são do espírito e não do corpo, continuando a predominar nas paisagens das aspirações íntimas e dos anseios do sentimento do espírito. Aquela pessoa que vamos dizer assim, que vive para o trabalho, acho que o termo em inglês é workaholic, alguma coisa assim, que vive para o trabalho, que não sei o que, tal, e pum, desencarnou. Não vamos pensar assim que ela vai lá para aquele lugarzinho e ver um monte de anjinho. Ela vai continuar trabalhando. Vai continuar a trabalhar. Se ela não tiver assim uma orientação, ela vai estranhar, porque ninguém fala com ela, porque ninguém a respeita, porque ela dá ordens, ninguém segue. Por quê? Os hábitos mentais é do espírito, ele está fixado naquilo ali, né? E é muito interessante, eu me lembro de uma vez, numa história de Divaldo, que ele coloca o seguinte, que parecia que a espiritualidade, uma das enfermidades que ele teve, estava em reunião para saber se ele ia ou não. E a mãe dele aparece para ele. E ele pergunta: mãe, o que está havendo? Meu filho, estão reunidos, ela é espírito, estão reunidos lá dentro para decidir se você vai ou não. Aí ele: mas que mãe é essa que não está defendendo o filho, para o filho ficar na terra? Mas que coisa é essa? Vai lá dentro, vai defender para que eu fique, que eu não quero ir agora. Né? Quer dizer, é uma forma que o Divaldo sempre usava assim, cômica, né, de nos contar as coisas. Né?
E é verdade, né? Porque esses hábitos mentais que a gente tem vai nos prender realmente naquela situação, tá? E aí outra partezinha, ele diz assim: todo aquele que se entregou aos condicionamentos inferiores prossegue preso aos costumes perturbadores, negando-se a consciência da nova realidade, teimosamente lutando para preservar o que lhe parece não poder continuar, o que se lhe transforma em desespero incomparável. Isso aqui eu achei bastante sério, tá? Quando ele coloca, né, esse condicionamentos inferiores. E aí a gente vê, muitas vezes, em alguns locais assim de realmente de lugares assim bem desregrados, né? O quanto de espíritos que lá estão presos àquela situação que não entendem que realmente desencarnou. Tem um documentário bem interessante, chama-se Sozinho. É muito legal, é espírita também, né? Então, tem uma cena que mostra que o rapaz está dentro de casa e o espírito chega e fala para ele assim: beber. E ele não quer beber, mas o espírito insiste, aí ele vai, abre a geladeira, pega uma cerveja, bebe e o espírito aparece, né? O espírito também sentindo inalando tudo aquilo, e daqui a pouco chega outro e faz a mesma coisa. E esse documentário Sozinho é bastante interessante e recomendo também a quem quiser assistir, tá? Então são aqueles condicionamentos inferiores que o espírito não é que, vamos dizer, um alcoólatra, né? Que ele desencarnou, que ele vai deixar. Ele vai em busca exatamente de grupo afim, tá? Ele fala outra coisa aqui, ele diz assim: dominado pelos vícios dos quais dependia a alma em recente separação do corpo, continua absorvendo os fluidos de que se alimentava. Foi esse exemplo que eu citei anteriormente sobre esse nosso irmão, né, que queria beber, que agora lhe emprestam a ilusão que permanece na masmorra. Olha só o termo que ele usa aqui: na masmorra orgânica. E aí a gente para e pensa quanto sofrimento, né, das pessoas, principalmente de dependentes químicos, quanto sofrimento desses espíritos ao desencarnar, ao morrerem e ao tentarem o desencarne, não é? E é aonde muitas vezes a gente tem que usar utilizar muito as nossas preces para que esses espíritos possam ser assistidos, assim como até os próprios suicidas. Suicidas a gente acho que nem entra lá, não dá nem para a gente dimensionar a dor e o sofrimento desses nossos irmãos, porque é permanente, né? É algo até o momento em que ele possa ser ajudado, e muitas vezes até o momento há casos assim tão difíceis que muitas vezes eles não chegam vamos dizer assim, aonde eles teriam que chegar mesmo, eles já são quase que reencarnados imediatamente devido à dor profunda que sentem nesse tentar, né, o desencarnar e ele continuar vivendo tudo aquilo 24 horas ou sei lá quantas horas por dia, e algumas vezes anos e anos, tá? Perdão. Continua ele: o fenômeno da morte não produz efeito mágico na conduta de ninguém. Essa coisa, era tão bom, morreu, tornou-se anjo. Não mesmo. Como diz, usando até um termo, me perdoe, se era 171 aqui, vai continuar sendo 171 na espiritualidade. Não adianta. Não vai se tornar anjo de jeito nenhum. Se era mentiroso, vai continuar mentiroso. Se era fofoqueira,
vai continuar fofoqueiro. Então, não santifica ninguém, né? E aí ele diz aqui, isto porque despojar-se dos componentes celulares é deixá-los. Liberar-se das suas sensações é experiência muito diferente. Você deixar os órgãos, tal, tudo bem, mas separar das sensações daquela pequena, não é uma fofoquinha, mas é uma fofoquinha pequena. Vai continuar na beira da janela, na porta de casa, no que for, sentindo tudo isso daí mesmo, né? E ele diz assim, é experiência muito diferente e mais complexa, porque implica real libertação dos seus arrastamentos. E aí a gente vai lembrar uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, existe arrastamento? Há arrastamentos, mas não irresistíveis. Então, é muito complicado mesmo, né? Aí ele continua. À medida, porém, que o cadáver entra em decomposição, não raro, as sensações transferem para o espírito, proporcionando sensações de dores físicas e angústias morais. No caso da nossa companheira, a Otília Gonçalves, ela sente a dor da angina o tempo, e toda vez que a dor vem, ela se vê novamente com todo aquele medo, aquele pavor, aquela coisa toda, ela desmaia, né? E há livros, se eu não me engano, se não é Mensageiros, é Obreiros de Vida Eterna, em um companheiro em que toda vez que ele começava a sentir alguma coisa, alguma dor, ele desmaiava, porque aquilo ainda estava muito forte no espírito dele, tá? Ele continua dizendo aqui, nessa etapa delicada da ocorrência da desencarnação, as companhias espirituais com as quais se homiziava o indivíduo, enquanto no corpo físico, acercam-se e passam a envolvê-lo nas suas teias perigosas, realizando processos de hipnose perturbadora, mediante a qual facultam o prosseguimento da conduta vivenciada antes da morte orgânica. Então, é aquele coisa, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então, mas a gente pode, né, segundo eu ouvi, parafrasear isso, o seguinte, diga-me o que pensas que eu te direi quem está com você. E é exatamente isso, né? Esse texto do Manuel Filomeno de Miranda, para todos nós, é um alerta. É um alerta para que a gente comece a trabalhar todas essas percepções nossas, toda a nossa conduta, as nossas atitudes, as nossas ações. Não adianta eu ficar com raiva, com mágoa, com ressentimento. Eu não perdoo, eu levo para o túmulo. Leva. Você leva para o túmulo e vai viver com aquilo. E, muitas vezes, aquilo ali vai ser realmente até um impedimento para que você possa ter um desencarne pacificado. Não é? E eu trabalho em reunião mediúnica, né? E a gente vê muito isso. Às vezes, quantos companheiros que vêm às reuniões mediúnicas que já desencarnaram, que já morreram há muito tempo, mas que ainda não conseguiram efetuar de verdade o desencarne, por estar tão preso à casa, ao dinheiro, vamos dizer, à família, e isso é um sofrimento grande. Vocês lembram uma parte que tem no livro e também no filme, quando André Luiz vai visitar a esposa, o choque que ele tem quando vê que ela casou. E para onde ele foi parar de novo? Umbral. Né? Então, é realmente esse trabalhar mesmo, né? Bem, vamos lá aqui. Aí diz, de acordo com as faixas mentais em que cada qual se situa, despertem campo vibratório equivalente. Ufa, aqui tem uma coisa boa. Então, se eu, de acordo com as faixas mentais em que eu me situe, eu vou estar num campo vibratório bom. Bem, se isso é verdade, então eu começo a trabalhar isso agora. Começo a trabalhar exatamente essa minha faixa mental. Eu começo a trabalhar realmente todo esse processo a partir de agora. Por quê? Isso vai me ajudar bastante.
nós, como espíritas, né, a gente sabe que muitas vezes vai depender muito também de nós espírito, né? Esse desenlace pelas nossas atitudes. Então, é como disse, puxa vida, mas eu não posso, eu sou espírita, mas dentro da casa espírita, lá fora, não existe isso. Você tem que ser espírita na casa espírita, no trabalho, na rua, na padaria, dentro do ônibus, quando pisam no teu calo, né? Aí até me lembro um fato bastante interessante de uma amiga minha que contou, a Vânia Flintz. Ela é do Leon Denis. Ela disse que certa feita ela estava no metrô lá no Rio, né? E estava dentro do metrô e o menino virou e falou: a senhora quer sentar? Ela: não, meu filho, eu não quero sentar, não. Tá. Não, a senhora tem certeza que não quer sentar? Aí ela contando aquela por dentro: ai, meu Deus do céu, não é possível. Ai, eu sei que eu estou velha, mas não, meu filho, imagina, não pode deixar. E acabou o menino descendo na estação, ela sentou. Aí a pessoa que estava do lado dela virou e falou assim: a senhora é do Leon Denis? Ela falou assim: sou do Leon Denis. A senhora sabe que a senhora me deu passe ontem? Ela falou assim que, agora imagina se... E é verdade, né? A gente, como espírita, tem que tomar muito cuidado. E agora imagina se ela fosse grosseira com o rapaz. E aí? Como é que ia ser? Né? Se ela fala alguma coisa, aquela coisa toda. Ela falou que ficou tão sem graça que na mesma hora ela levou uma prece, fez uma prece, que olha, que ela falou assim: Rosângela, foi terrível. Imagina, né? E é o que ele coloca aqui, quer dizer, a nossa conduta, como é que a gente tem que agir, né? E para a gente estar quase terminando, já está chegando o nosso horário, né, Adriana? Terminando, ele diz assim, vamos lá. A morte física é apenas uma etapa inicial da desencarnação real que aí começa. E se encerra somente quando o espírito se integra na sociedade livre e feliz da pátria para onde rumou. Né? Então, é uma etapa inicial da desencarnação. A morte física é apenas essa etapa inicial. Para que a gente, assim como a gente trabalha para viver bem, nós precisamos também trabalhar as nossas atitudes e as nossas ações para morrer bem, para desencarnar bem. E isso passa pelas nossas mudanças de hábitos, de atitudes, de força de vontade, de perseverança, de coragem. E isso a gente precisa ir adquirindo no nosso dia a dia. E exatamente trabalhando para que a gente, ao desencarnar, pelo menos não dê tanto trabalho à espiritualidade que a gente dá, né? Não leva, olha, nós espíritas, então, ou turminha danada. De vez em quando a gente parece que, né, a gente só sente aquele puxão de orelha, né, porque algumas vezes a gente quer ser, não, tadinho, não adianta não. Por exemplo, quem tem um mentor como Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros, aí é aquele que não passa a mão na cabeça. E não vai passar mesmo. Porque é o quê? É para o nosso bem. Tá? Então, esse foi o que eu trouxe, né? O trabalho que eu trouxe para hoje, para a nossa reflexão. Desculpe se é algo assim que a gente muitas vezes não quer falar, mas que a gente tem que falar. Né? Porque, como eu já disse, acho que eu já disse até várias vezes, é a única certeza que a gente tem. É que a gente vai desencarnar, que a gente vai voltar para a nossa parte espiritual, para os nossos amigos, para a nossa, vamos dizer, para a nossa vida real, não é? Estamos aqui, enquanto estamos aqui, valorizemos cada minuto da nossa vida, cada instante. Doemos o máximo que possamos doar de coisas boas para nós e para o nosso próximo. Esse é o nosso trabalho aqui nesse planeta, que é uma bênção. Eu coloco que é uma bênção. Foi o melhor e está sendo o melhor lugar para nós nesse momento. Obrigada a todos. Muito carinho para vocês.
Nós é que te agradecemos, Rosângela, porque, como você falou, é um assunto sobre o qual muitas pessoas não gostam de falar, né? Mas faz parte da nossa vida, né? Permeia o nosso universo todo o tempo, com tantas expressões que falam de morte, né? Botou o paletó, ele se foi, partiu, é o presunto debaixo do viaduto, e por aí vai. Não é? Então, permeia o nosso universo essas expressões e a gente não quer falar, mas a gente tem que. Eu acho que a sua fala é um convite realmente à reflexão, essa preparação diária, de mudança de hábitos, para que a gente vá se desapegando, como você falou, realmente, para que esse desencarne não dê tanto trabalho para nós e para os amigos espirituais que estão ali nos recebendo. Então, te agradecemos imensamente por trazer essa temática para a nossa tarde. Tá certo. Obrigada, Adriana. Obrigada por você. Que você volte mais vezes. Tá? Obrigada, querida. Eu vou passar, então, a palavra para a Marlúcia, novamente, para que ela possa fazer a nossa prece de encerramento. Pai, espiritualidade amiga, agradecidos estamos por mais um conhecimento trazido pela nossa irmã, para agregarmos ao nosso arquivo espiritual. Que possamos, Pai, repensar nas nossas condutas, nos nossos proceder diários e aproveitarmos a oportunidade, enquanto aqui estamos, para trabalharmos os nossos desapegos. Que não deixemos esse conhecimento catalogado apenas no nosso arquivo, mas que possamos tentar, no nosso cotidiano, nos nossos exercícios diários, fazermos um pouquinho de esforço para que no momento do nosso desencarne não sejamos mais um mal desencarnado, como colocou a nossa companheira na parte de hoje. Que possamos, Pai, no momento de nossa morte, também concomitantes, fazermos o nosso desencarne. Que não estejamos presos aos nossos apegos terrenos. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade do conhecimento. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Marlúcia, muito obrigada. Rosângela, mais uma vez, obrigada. A gente tem um tempinho, né? Quem não puder ficar saindo, a gente vai se despedindo, mas se o Carlos pudesse terminar com uma musiquinha para a gente ir saindo, eu agradeço. O Carlos está por aí ainda, amigo? Jane quer falar? Libera seu microfone, Jane. Só queria agradecer a Rosângela, que é uma companheira que faz parte da nossa história há muitos anos. E fazer esse reencontro, né, através da educação, mais uma vez, das reflexões tão importantes para o nosso ser, só agradecer mesmo. Muito obrigada, minha irmã. Obrigada à família Figueiredo. Muito obrigada, Jane, pelo carinho, viu? Ele veio, onde a vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas,
Ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, de olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. 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 Obrigada, Carlos. Obrigada mais uma vez a Rosângela, a Marlúcia. E a gente está todo mundo na telinha para as despedidas. Microfones liberados. Um beijo no coração. Boa noite a todos. Um beijo a todos. Beijo, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Boa noite.